Vamos lá para um assunto, né, que também eu recebo bastante no consultório, que é sobre as dores durante a gestação, né? Existem as queixas que são bem comuns, que quando eu recebo uma gestante, aí falam assim, ai, como eu sou previsível, né? Você já sabia que eu ia falar isso. Não, que realmente algumas queixas elas se repetem. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas, né? Pode ser que vocês se identifiquem. E um pouquinho sobre o que a gente pode trabalhar com os exercícios, com a fisioterapia, com o Pilates, para que vocês consigam minimizar, né, esse tipo de desconforto. E aí, assim, depois na prática a gente vai ter alguns exercícios e eu também mostro para vocês essas formas de aliviar, tá? Então, uma dor bem comum durante a gestação, né, eu acho que é a vencedora, né? É a dor que nós fisioterapeutas conhecemos como dor sacroiliaca, né? E vocês às vezes falam, é aquela dor no meio do bumbum, que quando eu vou me virar na cama eu sinto, às vezes quando eu estou caminhando, quando eu estou caminhando, por exemplo, num solo mais instável, aqui em São Paulo quase não tem buraco nas calçadas, né? Então quase vocês não percebem isso. Quando eu vou me levantar, eu sinto esse desconforto, né? Que fala bem no meio lá do quadril, eles falam assim, acredito que seja do ciático, né? Porque vocês conhecem, é uma dor bem falada entre a população, que como se fosse essa dor do ciático. Mas essa disfunção sacroiliaca que a gente comenta, né, na fisioterapia, que é por conta dessa instabilidade, como eu falei lá para vocês sobre a relaxina, que é um hormônio onde deixa tudo muito instável, essa instabilidade, se os músculos não estão fortes o suficientes para estabilizar esta pelve, vocês vão acabar tendo esse tipo de queixa, né? E aí, o que a gente precisa fazer para minimizar esses efeitos? No Pilates, nos exercícios específicos para gestante, a gente vai trabalhar músculos internos, que a gente fala, músculos de estabilidade. Então, eu costumo falar que a pelve de vocês, a gente precisa trabalhar tanto a estabilidade como a mobilidade da pelve, né? A gente consegue ter esse equilíbrio, né? Então, vou mostrar aqui para vocês de novo a pelve. A gente tem que pensar que sim, é que aqui ela é de pelúcia, né? Mas o quadril de vocês, né, quando estão caminhando, essa pelve, ela parece mais um sapo do que uma pelve, mas ela é uma pelve. Essa dor vocês relatam, né, bem nessa região aqui, que aí, ó, pensa o quanto está instável. E quando os músculos que envolvem essa articulação estão conseguindo segurá-la para que ela não passe além, né, do limite lá do movimento, no movimento que vocês vão fazer do dia a dia, se virar na cama, levantar da cadeira. Então, quando a gente trabalha esses músculos, a gente consegue minimizar esses efeitos da relaxina, esses efeitos que vão acontecer na gestação e a gente não consegue impedir, tá? Então, uma outra coisa que vai ser importante, que eu tenho lá no próximo vídeo, vocês vão conseguir ver, sobre as mudanças de posição na cama, na hora de levantar, isso tudo eu vou mostrar para vocês, mas são coisas que vão ajudar a minimizar esses desconfortos, né? Em alguns casos, a gente precisa trabalhar manobras específicas da fisioterapia, porque já tem muita dor, já está num quadro mais avançado, então a gente faz liberação miofascial, né, que é como se fosse uma forma de soltar aquele músculo, de diminuir os pontos de tensão, então a gente consegue aliviar. Além disso também, né, tem umas questões de posicionamento no trabalho, de posicionamento para dormir, vai ter todos esses vídeos aqui para vocês na prática, para vocês conseguirem usar isso no dia a dia e diminuir esse tipo de desconforto. Então essa eu acredito que seja a dor campeã. Eu já tive gestantes desde o início até o final, às vezes com dor, ou alguma que só começou lá com 30 semanas, ou até mesmo algumas que não tiveram nenhum desse desconforto. Eu, pelo menos até hoje, né, com 23 semanas, não tive nenhum desse tipo de desconforto da sacroiliaca. Então, desse tipo, pelo menos até agora, eu estou liberada, né? Porém, teve outras queixas também aí, eu já falei para vocês. Uma outra disfunção que pode acontecer durante a gestação é a dor no pubis, né, que a gente fala a pubalgia. Então, aqui, ó, né, como se fosse a junção dos ossos aqui do quadril, né, e aí que fica bem na frente, né, aqui a gente fala o ossinho aqui da frente, e algumas de vocês relatam esse desconforto também, às vezes, ao mudar de posição,
ou ao caminhar, né, quando realmente fica o peso da gravidade, lá o peso do bebê, também por conta dessa abertura. Então a pelve ela começa a abrir para encaixar bem o bebê e para facilitar um parto normal, né? Então por conta disso pode ter essa disfunção que seria na verdade um desequilíbrio entre os músculos do abdômen, né, que estão inseridos os músculos do abdômen e da parte de dentro da coxa. E aí, normalmente, os músculos de dentro da coxa são mais rígidos, estão mais tensos, e os abdominais estão sendo alongados, estão ficando mais fracos, e começa a tracionar essa região, e aí acaba sentindo também esse desconforto. Também podemos ajudar com esses exercícios, que eu vou mostrar lá, né, para vocês, quando a gente falar um pouquinho na parte prática, de estabilidade. Então, o fortalecimento dos músculos do glúteo, né, que a gente fala que o glúteo tem um glúteo médio, glúteo máximo, a gente tem como trabalhar esses músculos, né, o músculo do bumbum, da lateral, os abdominais a gente vai trabalhar também na gestação, mas de uma forma bem segura, né, e aí a gente precisa manter mais estável essa pelve para minimizar essas dores, tá? Uma outra queixa bem comum também, que vocês normalmente me procuram, também é a dor nos punhos, né? A síndrome do túnel do carpo é algo também comum na gestação, não significa que todas vão ter, mas por conta dessa instabilidade, então acaba ficando mais edemaciado, e aí são coisas que a gente evita fazer com vocês, são muitos exercícios de apoio do peso do próprio corpo sobre os punhos. Então, a gente precisa trabalhar os fortalecimentos, né, dos braços de uma forma segura, de uma forma alinhada. Então, não deixar ficar fazendo assim, não deixar ficar fazendo assim, desvio para um lado, para o outro. Então, manter essa posição neutra durante os exercícios. E no caso de querer fazer apoios, né, esses apoios com o punho são algo bem desconfortável. Então, ou a gente faz de uma forma adaptada, ou a gente apoia com os cotovelos, ou faz uma variação e já muda de posição, principalmente no final do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Por quê? Que é onde está mais pesado. Então pensa, às vezes mulheres já têm desconforto no punho, né? E aí é você acabar colocando mais peso. Então você já engordou 10 quilos e vai mais 10 quilos além do seu peso sobre esse punho, com certeza vai sentir mais desconforto, tá? Então eu também oriento a questão de fazer alongamento, não sobrecarregar esse punho. Então, fazer os alongamentos diários, para quem já tem essa queixa também, a gente consegue fazer isso para aliviar para vocês, tá? Com relação a outras queixas, né? Às vezes um pouco de dor na região das costas aqui mais em cima, que a gente chama de torácica, por conta do aumento das mamas. Então, às vezes tensionamento, os exercícios de posturais vão ajudar bastante. Então, quando a gente trabalha os músculos de trás das costas, isso tudo vai ajudar para que vocês consigam sustentar essa demanda que está aumentando, né? Esse peso das mamas, depois futuramente o bebê. Então, esses exercícios vão aliviar bastante, né? Normalmente é o que aparece bastante no consultório, mas se por acaso tiver queixas muito diferentes, às vezes tem gente que relata um pouquinho de dor na virilha, por conta dos ligamentos que estão sendo distendidos, o útero vai aumentando, né? A gente não consegue aliviar muito com exercícios, porque são coisas da fase de gestação, mas quando a gente trabalha mobilidade da pelve, né? Quando a gente trabalha, né? A gente fala os movimentos sentados na bola, também vou mostrar um pouquinho para vocês, como se a gente quisesse relaxar mais. Os músculos abdominais nós vamos trabalhar durante os exercícios na fisioterapia, no pilates, a gente vai trabalhar esse fortalecimento de uma forma segura, mas é importante que eles estejam relaxados e os ligamentos do útero vão ser distendidos. Então, às vezes, algumas dores que algumas mulheres têm um pouquinho mais intensas, né? Estou reclamando de uma dor aqui mais embaixo, é realmente ligamentar. Então, a gente não tem muitas impedir, né? Porque o útero precisa crescer, mas com certeza vocês podem ficar tranquilas que isso faz parte da gestação e queixas muito diferentes disso, aí com certeza é melhor conversar, né, com o seu médico. Hoje em dia a gente sabe que tem WhatsApp, telefone, e-mail para conseguir passar essas queixas e ver se tem que fazer alguma intervenção por conta disso, tá bom? Até mais!